Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E o que vai acontecer com os fundos imobiliários em 2021? Será que é interessante investir? Sim, não? Onde? Então preparei nesse vídeo aqui, eu peguei uma pesquisa bem completa, muito interessante, com os principais gestores dos fundos imobiliários aqui no Brasil. Então ali tem várias ideias, vários insights que a gente pode tirar para decidir onde investir nosso dinheiro, tá? Então esse vídeo aqui é obrigatório para quem já investe em fundos imobiliários para entender qual o cenário que está acontecendo agora e que vai acontecer nos próximos momentos. E também eu separei aqui um item que vocês me pedem muito, né? Eu preparei uma planilha aqui de controle dos investimentos, dos fundos imobiliários, das ações, etc. E aliás, já vou mostrar logo aqui para vocês, na tela do computador. Galera, é o seguinte, então preparei essa planilha aqui de presente para vocês. Olha só, é bem simples de usar, vou mostrar aqui na prática. Pensa comigo, você comprou ali um fundo imobiliário, digamos que no dia 22/10, o XPLG, por exemplo, tá? Você comprou 10 unidades a um preço unitário aí de cada um, R$ 135. Com as taxas dos emolumentos, né, que você pode sempre conferir na nota de corretagem, né? Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Quando você pega uma nota de corretagem, você vai ali na parte dos custos e aí você vê, ó, emolumentos, taxa de liquidação. Por exemplo, essa nota aqui é da Toro, que é taxa zero de registro, taxa zero de operação, mas tem os emolumentos, né? Então você coloca aqui os 0,48 centavos. Se fosse uma corretora que cobrasse taxa, você ia ter que colocar aí R$ 10, R$ 5, enfim, tá? E aí já vem esse valor total aqui. Por que essa planilha aqui é interessante? Primeiro ponto. Se você vender esse ativo, ó, vamos chutar que você vendeu pelo mesmo preço que você comprou. Aqui, ó, digamos que você vendeu aí no dia 18/11/2020, essas 10 unidades que você comprou, R$ 135 também, tá? Então, na teoria, você teria tido aí um prejuízo, porque só cobraria essas taxas aqui dos emolumentos, né? Mas, na verdade, aí se você vendesse, sei lá, por R$ 150, você teria esse lucro aqui de R$ 149, que representaria 11%. Então a planilha é legal porque já faz esse cálculo aqui automaticamente para você. Lembrando que sempre que você comprar ou vender um ativo, anote todas essas informações, porque no ano que vem, na declaração do imposto de renda, aquele anual, você vai ter que informar isso, tá bom? E se você tiver lucro, igual nesse exemplo aqui de R$ 149, você tem que pegar 20% desses R$ 149, emitir uma DARF e pagar isso também, tá? Vou deixar um vídeo aqui em cima que eu explico mais sobre o imposto de renda. Mas essa planilha aqui vai deixar tudo isso muito prático para você. Então, continuando a mostrar aqui as fórmulas, você vai colocando aqui nessa coluna quando você vender algum ativo. Mas olha só que legal, tá? Nesse exemplo que eu coloquei aqui, digamos que tenha comprado aí 5 ativos diferentes, 2 fundos imobiliários, 2 ações e um título do Tesouro Direto. O patrimônio total, então, seria 21.949. Então, o legal aqui dessa planilha é que ela já mostra automaticamente como que está a diversificação da sua carteira. Então, olha só, seu patrimônio total está em 21.949 nesse exemplo. O Tesouro Direto representaria aí 79% da sua carteira, as ações 7% e os fundos imobiliários 13%. Só para explicar rapidinho aqui como que você atualiza esses dados, aqui, por exemplo, ó, nos fundos imobiliários eu vou até fazer junto com vocês. Ó, você aperta o sinal de igual, vai aqui no valor total de fundos imobiliários, clica nessa célula, coloca o mais e clica aqui, tá? Então, isso daqui representa os fundos imobiliários. Se você comprar algum outro ativo e quiser adicionar nessa planilha, você também pode, tá? É só clicar aqui com o botão direito, colocar, por exemplo, inserir acima. Digamos que você comprou aí um CDB, também na mesma data, digamos aí que foi do Banco RCI. Você pode colocar quanto você colocou, por exemplo, R$ 10.000, né? Taxa zero. Aqui a gente pega o sinalzinho de mais para puxar para baixo, tá? E aí a gente adiciona também aqui uma célula aqui em cima, né? Para você conseguir colocar esse valor, como eu já tinha explicado para vocês. Aperta igual, vai ali e aqui na porcentagem só coloca o sinalzinho de mais para baixo, tá? Representaria então 31%. Aí você já tem o gráfico de pizza aqui explicando toda essa diversificação, tá? Então tá bem legal essa planilha, um presente para vocês, o link tá aqui na descrição, ela é totalmente gratuita. Muitas pessoas me pediram, né, um jeito de controlar as finanças e eu acho que esse daqui é o melhor jeito. Tudo que você comprar ou vender, coloca aqui na planilha que vai ficar muito fácil, beleza? Agora vamos então aqui para a prática, os fundos imobiliários. O que vai acontecer em 2021? Vamos então agora fazer
fazer aquele quadro que eu sei que vocês gostam, que é o tira-tema dos FIIs, para ver como que foi o desempenho na semana passada aí dos fundos de papéis e dos fundos de tijolos. Então eu peguei aqui os dados, os tijolos caíram menos 0,63, enquanto os fundos imobiliários de papéis subiram 0,12, tá? Então os fundos de recebíveis aí ganharam nessa semana e o IFIX aí só para efeito de comparação ficou negativo em 0,07, ou seja, praticamente andando de lado. Eu costumo dizer que quando os fundos imobiliários eles andam de lado, eu até gosto muito, né? Porque você está comprando ali por um preço justo, ganhando os dividendos aí para o resto da vida enquanto você for dono, for dona desse ativo, tá? Beleza, então esse é o cenário que está acontecendo agora. A gente vê aí que os fundos de papéis eles são mais estáveis mesmo. Os dos tijolos, você que me acompanha aqui no canal, muitas semanas eles ganham, mas também quando perde por uma diferença aí de quase 0,7 em apenas uma semana, né? Mas o que vai acontecer então em 2021? Vou colocar aqui na tela para vocês então essa pesquisa muito boa. Foi perguntado então para uma série de gestores aqui do país qual a performance esperada do IFIX para 2021, tá? E a maioria disse que acha que vai ficar entre 1 e 10% positivo, tá? Pouca gente acha que vai ser mais do que 10%, então isso aí já mostra que os fundos imobiliários realmente não têm essa característica de explodir, né? Já falei isso num outro vídeo aqui com vocês. Não espere os fundos imobiliários decolando. Espere eles sendo bons imóveis, sendo bons ativos, pagando dividendos recorrentemente e fazendo sim uma bola de neve aí de dinheiro, uma geração de patrimônio para vocês, ok? E a maior parte, então, 66,67% diz que vai ficar entre 1 e 10%. Poucos gestores aqui estão pessimistas, dizendo que vai ficar ali entre menos 10 e 0, né? Então a perspectiva aí é boa para o ano que vem, mas vamos continuar analisando aqui, ó, quais são os potenciais propulsores do mercado para 2021, tá? Então, a maioria diz que o ponto positivo para 2021 dos fundos imobiliários são os investidores pessoa física, né? A gente já passou de 1 milhão de investidores, acredito que vai continuar aumentando bastante, porque o investimento em imóveis é muito interessante, o brasileiro gosta, entende, né? Então, cada vez a gente vai ver mais investidores na bolsa. E isso, por si só, já faz o preço, né, desses ativos serem mais disputados e aumentando um pouquinho. Seria então esse principal propulsor aqui da alta dos FIIs em 2021, sendo que em segundo lugar, bem perto ali, está os investidores institucionais, né, que seriam aí os grandes fundos, que também vão começar a investir mais nos fundos, tá? Então a gente tem também os fundos de desenvolvimento, que umas 25% aqui declarou. Esses aqui são aqueles fundos que compram terrenos para construir imóveis e aí depois vender, né? Então aqui é uma crença de que esse tipo de ação aí que é mais arriscada, né? Comprar, construir, vender, enfim, é um processo um pouco mais demorado, um pouco mais arriscado, também é uma perspectiva que vai desempenhar bem, tá? Agora vamos ver qual segmento deve apresentar o maior crescimento dos aluguéis em 2021. E a gente tem aqui, batendo ali lá em cima, os galpões logísticos, né? 41,67%, bem à frente das lajes corporativas, residenciais, shopping e varejo. Então esse daqui é fácil de entender. Quem são as empresas hoje que estão com bastante dinheiro, que praticamente não sofreram em 2020? São aquelas empresas que apostaram na inovação, na tecnologia, tem e-commerces aí espalhados pelo Brasil inteiro, que são os inquilinos desses galpões de logística, né? Então, por exemplo, uma Magalu da vida, um Ponto Frio, Casas Bahia, etc., vende muito, precisa de galpões, não só esses, né? São só exemplos, mas a maioria das empresas aí, hoje em dia, precisa ter um e-commerce, então os galpões logísticos próximos dos grandes centros vão continuar desempenhando bem e são os únicos aqui, pelo menos são os principais, que têm um potencial de pagar um aluguel maior, né? Porque se você é dono de um fundo imobiliário, por exemplo, você é gestor do fundo imobiliário, chegar para um shopping center hoje e falar, vou aumentar o seu aluguel, o pessoal vai rir de você, né? Porque o 2020 foi tão trágico, tão difícil para os shopping centers que eles não têm dinheiro, né? Os lojistas, de pagar um aluguel mais caro. Quem tem, no caso aqui, os galpões logísticos. E agora, importantíssimo, em quais os maiores riscos para 2021? Tá tudo muito dividido aqui, então a gente precisa falar sobre esses riscos. Mas o principal deles é o aumento da taxa de juros, né? 28,57% dos gestores estão preocupados com isso. Porque o que acontece, né? Quando a taxa Selic aumenta, a tendência é que a cota do fundo imobiliário fique um pouco menos atrativa, simplesmente pelo fato de os investidores olharem mais para a renda fixa e menos para a renda variável, faz ter essa migração e de repente uma queda aqui da valorização ali da cota dos fundos imobiliários. Por quê, né? Se você for ver,
um fundo imobiliário hoje aí tranquilamente está pagando o quê? Uns 5, 6% ao ano de dividendos? E a taxa Selic está 2%. Então, assim, os investidores, eles falam, poxa, eu topo o risco de uma renda variável, que é o fundo imobiliário, que está pagando 5, 6%, tá? Agora, se a taxa Selic chegar a 4 ou 5%, poxa, aí de repente o investidor vai falar, prefiro a segurança da renda fixa em detrimento aos fundos imobiliários, tá? Então existe esse movimento do mercado sim. Acredito que a taxa Selic vá subir em 2021, não vejo como não subir, porque a inflação está galopando para cima, né? A gente viu o IGPM, a gente viu o IPCA, a inflação está subindo. Então eu particularmente acredito que sim, a taxa de juros básica do país também vai chegar a subir em algum momento em 2021, tá? Então a gente já espera por isso, se acontecer, não vai ser uma grande tragédia, precisamos nos lembrar sempre que a gente está comprando imóveis de qualidade, com boa gestão, com boa estrutura, que vão ser sempre atrativos em momentos de crise, em momentos de não crise, por muitos e muitos anos, tá? Então por isso que o investimento em fundo imobiliário não me preocupa tanto, mesmo que tenha essa volatilidade, tá? E em segundo ponto, a gente já vê a desaceleração da economia junto com a instabilidade política, né? E também com a segunda onda da pandemia, né? Acredito que a gente está vendo notícias aí que as vacinas estão sendo eficazes, então possivelmente não tenha essa preocupação durante o ano de 2021 inteiro, pelo menos espero que seja assim, né? É o que eu estou torcendo. Agora, instabilidade política e problemas na economia, eu acho que também vai ser difícil a gente escapar, né? E andam juntas, né? O Brasil, os gastos públicos brasileiros estão realmente desenfreados, e a gente precisa de reformas que o Congresso Nacional lá tenha que fazer, por enquanto está tudo estacionado, então a gente precisa que aconteça alguma coisa lá, diminua os gastos públicos, que tenha aí mais austeridade fiscal, então vai ficar para 2021, então é uma preocupação também, ok? E também, por fim, aqui a gente tem a questão da taxação dos dividendos, que também não sei se vai acontecer ou não, mas não vejo com grande problema, e a inflação, né? A inflação não seria um grande problema por si só, né? Mas ela é ruim porque ela atinge a taxa Selic. E agora, olha que interessante a opinião dos gestores quanto às maiores oportunidades nos preços que estão nos patamares atuais. A maioria acha que as lajes corporativas estão baratas, hein? 41,67%, mais até do que os shopping centers, né? Que caíram tanto, né, em 2020. Então eu acho que isso aqui a gente já está refletindo um pouco, aquela ideia que todo mundo teve que tudo seria home office daqui para frente, que a gente está vendo que isso não vai ser realidade, né? Muitas empresas já estão voltando, pelo menos em tempo parcial. Acredito que não vai ser assim, um estalo da noite para o dia que todo mundo vai virar home office, né? Então, as lajes corporativas caíram muito nessa perspectiva negativa, mas eu acho que agora elas vão começar a voltar, né? E aí é a principal aposta em 2021 desses gestores que eu trouxe para vocês. Então, galera, esse é o ponto, tá? Comprar bons imóveis, diversificar a carteira, porque assim você vai tendo construção de patrimônio no longo prazo, tá? E inclusive faço convite mais uma vez para você fazer o download da planilha que eu preparei de presente para vocês, tá bem legal? E compartilhem esse vídeo com seus amigos, né? Esse conteúdo realmente é para ajudar todo mundo. Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo aqui ao canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Um abraço!